Olá, graça e paz, pastora Sandra falando. Bom dia! Hoje, dia 24 de março, eu quero compartilhar uma palavra maravilhosa com vocês para alegrar o seu dia, para que você venha meditar na palavra juntamente comigo. Quero desafiar você a você ler o Salmo 22 e depois ler o Salmo 24. Eu quero ler só o verso 1 do 23, que diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é chamado no Novo Testamento de o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. E como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. Providencialmente, 3 salmos retratam essas 3 ênfases. No Salmo 22, Jesus é apresentado como o bom que deu sua vida pelas ovelhas. No 23, Jesus é descrito como o grande pastor que vive para as ovelhas. Já no 24, Jesus é o grande pastor que voltará para as suas ovelhas. Pela sua morte, Jesus nos salvou. Pela sua vida, Jesus nos fortalece. Pela sua segunda vinda, ele nos glorificará. Em Jesus temos provisão completa nessa vida e na vindoura. Ele foi ao mesmo tempo o cordeiro que tira o pecado do mundo e o pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele é ao mesmo tempo o Deus transcendente que nem o céu dos céus pode conter o Deus Emanuel que encarnou e está conosco todos os dias. Ele é ao mesmo tempo o servo que se humilhou até a morte de cruz, e o Rei dos Reis, exaltado acima de todo nome, tanto neste século como no vindouro. Em Jesus temos descanso e paz, proteção e vitória, companhia nesta vida de bem-aventurança eterna na vida por vir. Gente, eu tô assim maravilhada com esses textos que nós temos lidos, né? São textos que a gente está compartilhando com vocês, que essa sequência é como se eu tivesse escrito hoje, né? Vocês estão percebendo como os textos na sequência estão falando sobre o cuidado de Deus, o quanto que estar com o Senhor, os textos têm falado dessa alegria, dessa plenitude, de você entender quem é Deus na tua vida, porque é só nele que nós somos capazes de ser felizes, e que a verdadeira felicidade não está numa pessoa, não está num carro, não está numa casa. Tudo isso pode te fazer feliz momentaneamente, no momento e tudo mais, é verdade. Mas a nossa felicidade não pode depender dessas conquistas. A nossa verdadeira felicidade é aquela que vem da palavra, do conhecimento de Deus, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Eu estava meditando nesses salmos. Como Deus é maravilhoso. Olha quantos anos Davi escreveu. A gente lê o Salmo 22, é uma revelação. É como se fosse Jesus falando. Leiam lá, meditem lá na palavra para vocês verem. É como se fosse o próprio Jesus escrevendo aquilo ali. Uma revelação. Você sabe que eu já ouvi alguns estudiosos falar sobre essa primeira frase aqui que eu acabei de ler com vocês. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que a tradução para o português
É, é, porque assim, aí a pessoa lê, né? Quanto? Já aconteceu comigo, inclusive, sabia? Logo que eu comecei a ler a palavra de Deus, assim, e pensa assim, mas aqui tá falando que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E às vezes você se depara com a sua vida cotidiana e tá faltando algo. Então, você fica frustrado porque você olha e lê a palavra que diz que nada vai me faltar. Não é nesse sentido. Olha, que uma palavrinha muda a frase. Veja: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Você viu como é que mudou? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então dá o entendimento de que se ele é o meu pastor e está faltando alguma coisa, ou eu não sou ovelha ou ele não está sendo o meu pastor. Não é verdade? Dá um vazio, você fica pensando, nossa, mas não faz sentido. Aí, se você muda o nada e coloca o nunca, é esse o sentido. Ele é o meu pastor e ele nunca vai me faltar. Nunca. Ele é aquele que segura a nossa mão. Sabe, tem um salmo, não vou me lembrar agora de cabeça, mas que diz assim: que Deus é aquele que afofa a cama nos dias difíceis, naquele que está no leito de dor. Você consegue entender? Sabe quando a pessoa está passando por um problema de saúde que tem alguém que cuida, que dá água, que, sabe? Não sei se você já passou por um momento assim difícil, ou quem sabe você está com medo no teu coração de enfrentar uma situação assim. Jesus, Deus, ele é o nosso pastor e ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Sabe por quê? Porque essa vida terrena aqui ela se gasta, ela vai acabar. Ou vamos estar no arrebatamento, ou quantas pessoas que você conhece que já partiram? E a gente não tem o controle, você acaba se dando conta que entre bruxos, cientistas, pastores, padres, espíritas, ninguém tem o poder e o controle sobre a morte, não é verdade? Quem? E aí você vai ver no túmulo de Buda, no túmulo, nos túmulos de santos, o santo tal, você procurar, você vai encontrar o túmulo. O de Jesus está vazio. É o único que a morte não o deteve. O nosso Deus, essa esperança. Se nós entendemos que nós precisamos ter essa esperança nele, ele é o Deus que nos dá garantia de vida eterna. É na Bíblia que você vai encontrar. A Bíblia é o único livro que garante para você a eternidade no paraíso, numa cidade gloriosa. E Jesus disse: olha, eu estou indo. Quando ele ressuscitou e se despediu dos apóstolos, ele disse assim: eu estou indo para a casa do Pai, vou preparar-vos lugar, e eu voltarei para vos buscar. Não vos deixarei só, deixarei convosco o Espírito Santo. Esse só não é no sentido de que ele não estaria conosco. O Espírito Santo foi uma maneira dele permanecer conosco e em nós. Então ele vai voltar, nos buscar, tem uma promessa. Por que que a gente vê tanta gente como se não tivesse pastor, como se fosse uma ovelha que não tivesse pastor? Dependendo do líder que você vai escolher, um dia ele vai te abandonar. Até mesmo pastores mesmo, homens carnais, né? Todos aqueles que são detentores de verdades absurdas, nenhum deles tem o controle sobre a morte. Agora, o Deus que eu decidi crer e o livro que eu decidi ter como regra 100% de instrução para a minha vida, ah, que maravilha! Ele me promete uma vida na eternidade, uma vida com o meu pastor.
Nós vamos poder conhecê-lo face a face. Lá é o lugar onde será maravilhoso. Gente, existe. A palavra de Deus diz que nunca o coração do homem foi capaz de imaginar o que Deus está preparando para nós. Olha que coisa maravilhosa! Tem esperança, sim. Tem esperança. Nós temos um pastor, nós não somos ovelhas sem pastor. Ele nunca vai nos faltar, não importa a dificuldade, a crise, a luta, a provação, ele está conosco. Se nós decidirmos estar com ele. Porque assim, o que a gente vê hoje em dia, gente, isso é comum. As pessoas estão lá na vida, no crime, no pecado. E aí, sabe o que ela faz? Ela vai sexta-feira na igreja buscar revelação. Gente, pelo amor de Deus, uma certa feita eu estava em um lugar orando e tinha um rapaz aflito e ele estava incomodado. E nós terminamos a oração, eu não vi mais ele e tal. Depois eu recebi a notícia que ele tinha sido morto. Ele foi lá para receber uma oração de livramento. Aonde que está a mentalidade desse povo de achar que Deus é conivente com o pecado? Você, para ter essa segurança de vida eterna, de encontrar o teu pastor, de ser uma ovelha que tem uma garantia, você precisa deixar o pecado, não vai combinar. Jesus não divide o primeiro lugar com nada nem ninguém. Quem que está em primeiro lugar na sua vida? Deus, ele não negocia o primeiro lugar. Ou é ele ou é ele. Se tiver alguma pessoa, alguma situação aí, então você precisa se libertar. Abrir mão hoje e colocar Jesus no primeiro lugar. Aí sim. Aí ele está com a gente no barco. Se ele está no barco, a água pode entrar e o barco não vai afundar. Se ele está com você no barco, a tempestade pode balançar o teu barco, mas não vai perecer. Você não vai morrer nessa tempestade, porque Deus está no teu barco. E sabe que até quando a gente prega e diz que você não vai morrer, você sabia que a única maneira de morrer é quando você morre sem Jesus? Porque quando você morre com Jesus, esse entendimento de morte que nós temos, nós não estamos morrendo. Sabia disso? Vai estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia para você ver o que a palavra fala relacionado à morte do cristão. Nós vamos ressuscitar, acordar, despertar para viver a eternidade com Ele. Estamos passando da morte para a vida. Da morte para a vida. Vida eterna. A morte, ela existe para quem vai partir sem Jesus. Morte eterna, num lugar de tormento, num lugar de dor, de tristeza. Com o Senhor é vida, vida eterna. Então, hoje você pode fazer essa escolha. Nós temos um pastor. Nós temos o Deus Emanuel, que encarnou, está conosco todos os dias. Ele é o mesmo. O mesmo. Ele não mudou. Você quer fazer essa oração comigo e topar o desafio de viver esses dias que lá fora as pessoas estão desesperadas. Você quer experimentar a paz? Você quer experimentar a plenitude, a alegria que não se esvai quando não se tem trabalho, a alegria que não se vai quando não tem aquela vida comum, entre aspas? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, Senhor, nesse momento, colocar diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas, aqueles que estão orando comigo. Senhor, Tu és maravilhoso.
O Senhor escreveu para nós essas meditações, preparou meditações que parece que foram escritas hoje, falando, preparando, nos preparando. Nós estamos vivendo um tempo de preparação. O Senhor está prestes a voltar buscar a sua noiva. Existe um povo que crê na Bíblia e que está se preparando. Nós não somos um rebanho perdido no meio da crise, da tormenta. Nós temos um pastor que nos guia, que nos consola, que nos conforta, que nunca vai nos faltar. Pai, quebranta esse coração agora. Eu desejo que essa pessoa tenha agora uma experiência com o Senhor. Eu desejo que essa pessoa seja tocada por uma paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, tu que és aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, abra a mente e o entendimento dessa pessoa hoje, que ela possa ter uma experiência com o Senhor. E esses dias difíceis vão passar. E nós vamos estar fortalecidos para enfrentar os últimos dias na terra. Sabemos, Senhor, que o Senhor está apenas chamando a atenção da tua igreja, do teu povo. Nós precisamos acordar e nos lembrar que temos um pastor, que temos um destino eterno, que temos um futuro eterno, que temos vida eterna. Não é morte, morrer em Cristo Jesus. Não é morrer, é passar da morte para a vida. É aquilo que confunde o racional humano, a limitação da mentalidade humana. Crer na palavra é viver sobre o desafio da fé. Eu creio. Eu creio no que está escrito. E é isso que me traz paz, Senhor. Que o Senhor possa abraçar essas pessoas. Elas estão carentes de abraços, de amor. Espírito Santo de Deus, supre agora todas as necessidades. Traz o refrigério, traz a cura, traz um novo tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Gente, Deus abençoe seu dia. Fiquem na paz e até amanhã.